Tá gravando. Desliguem os microfones para eu poder começar. Para não dar eco. Nosso combinado. Bom, então vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, por abrir os nossos olhos para nós vermos a beleza do nosso mundo, né? A beleza do ambiente, os pássaros, a árvore, sentir o ar batendo no nosso rostinho, né? Então vamos sempre agradecer ao Papai do Céu pela nossa vida. Eu postei para vocês hoje o nosso plano de estudo. E nele tem a nossa acolhida. Ai, eu não coloquei acolhida para vocês hoje. Que peninha. Vou colocar para vocês a acolhida daqui a pouco. Então, sempre nós temos um texto para refletir sobre ele, né? E na semana passada, na sexta-feira, nós fomos tão empolgados que eu esqueci de ler para vocês o texto também. Mas o texto da semana passada, ele dizia que, na sexta-feira, ele dizia que a nossa palavra tem um poder. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Então, que nós possamos sempre fazer valer a nossa palavra. Eu faço o que eu falo. Se eu falo que eu não maltrato o meu colega, que eu respeito o meu colega, então eu tenho que respeitar o meu colega. E se eu falo que eu não quero fazer alguma coisa, o meu não tem que valer também. Então, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Tá bom? Então, sempre vocês agradeçam. Vamos deixar sempre para rezar o nosso Pai Nosso no final da nossa aula, para agradecer a Deus pelo nosso tempinho juntos. Nós estamos longe, porém nós estamos conectados, podemos nos ver, né? A nossa aula está sendo presencial, eu não quero ninguém dormindo aí, tá bom? Para estar presente na aula, tem que participar da aula, tá bom? Essa aí é a nossa aula presencial, tá certo? Eu vou explicar para vocês o nosso horário de aula. Hoje vocês receberam, o papai, a mamãe já recebeu aí no celular o nosso horário de aula. Na segunda-feira, vocês recebem o plano de estudo, às 7 da manhã eu envio, eu dou um bom dia e envio o plano de estudo com as atividades que nós vamos realizar hoje. Alguém já fez? Alguém já conseguiu fazer a atividade de hoje? Ainda não, né? Eu vou explicar então agora, vou mostrar para vocês qual que é essa atividade, nós vamos, depois da live, vocês resolvem as atividades. Quem não puder imprimir a tarefinha, pode copiar no caderno, tá bom? Eu coloquei lá no nosso plano de estudo. Quem não tiver condições de imprimir, pode copiar. A mamãe, o papai, o irmão, pode ajudar a copiar no caderno. Não pode responder para vocês. Tá bom? Eu preciso que vocês respondam a tarefinha de vocês para eu saber o que vocês estão aprendendo, como é que tá a letrinha. Hoje, nós pedimos para trazer 2 cadernos aqui para a escola. Eu já recebi alguns. Um caderno vai ficar com vocês. Vocês vão fazer todas as tarefinhas nesse caderno. Depois, daqui a 15 dias, você vai trazer esse caderno para mim e vai pegar esse outro aqui. Vai levar. Nós vamos ir trocando os cadernos. Vocês ficam 15 dias com um e 15 dias com o outro, tá bom? Hoje a nossa aula é de português e matemática. Só português e matemática. Amanhã, vocês vão receber só vídeo. Amanhã não temos live, tá bom? Amanhã vocês vão receber um vídeo com eu explicando como que tem que ser feita a tarefinha de manhã. Professora? Sim, Arthur. Eu posso entregar o meu livro de tarde? Seus cadernos? Meu Depois caderno. eu vou ver com a Cecília se elas vão estar aqui à tarde. Eu te aviso depois de terminar a nossa live, tá bom? Tá bom. Professora? Sim. Só uma dúvida. Eu comprei o caderno de sala e o de casa. Aí eu vou deixar o de casa com a senhora? Então, nós não vamos ter caderno de sala e de casa. Os 2 cadernos vão ser usados juntos. Porque nós duas vamos trocar esses cadernos. Você vai ficar 15 dias com o caderno, fazendo todas as tarefas nele.
Depois você vai fazer ele para eu corrigir. Eu vou olhar como é que está a sua caligrafia, como é que você está escrevendo. Então, tudo, se tem erros ou não. Então, eu vou corrigir a sua tarefinha que você já fez. Eu vou colar todas as suas tarefinhas que tem aqui, eu vou te mandar esse caderno para você fazer mais tarefas. Aí eu vou pegar o outro. Então, não vamos ter um caderno de sala e um de casa. Tá Vamos bom. ter 2 cadernos para a gente trocar. Entendeu? Sim. Ó, hoje nós vamos fazer aqui. Pegar aqui o caderno. Eu vou lá na primeira página, eu colei aqui um desenho. Vocês vão colorir esse desenho para mim, quem já pegou, tá bom? E vamos lá na primeira página. Aqui na nossa primeira página, você vai colocar lá. Se você for copiar a tarefinha que eu mandei, você vai fazer o seu cabeçalho completo, o nome da escola, a data, o seu nome, a sua turma e o nome da professora. Vocês sabem fazer o cabeçalho. Se não souber, tá lá na nossa atividade, tem o cabeçalho lá da escola que você pode copiar, tá bom? Não sei fazer. Alguma dúvida, Arthur? Não, eu só falei que eu sei fazer, tá? Eu sei fazer o cabeçalho tudo. Ah, ok. Então, fez o cabeçalho, vai escrever aqui, ó, português. Escreveu português, vai fazer a tarefinha de português. Terminou a tarefa de português, escreve matemática. Escreveu matemática, não precisa fazer o cabeçalho de novo. É só continuar com a tarefinha de matemática. Terminou, aí vai para outra folha. Amanhã você vai escrever de novo o cabeçalho e colocar de novo a data, tá bom? Então, todos os dias tem que fazer o cabeçalho, tá? E não se esquecer também de que tem que fazer margem no caderno, tá bom? Eu quero um caderno bem bonito, igual vocês, tá bom? Vocês são lindas, então o caderno também tem que ser, tá bom? O caderno tem que ser igual ao dono dele. Já pensou que pegar um caderno feio aqui? Não tô falando que ninguém é feio, hein? Tô falando que todo mundo é lindo, então quer cadernos lindos. Professora, Tia, minha folha tá assim, aí depois eu posso colar no caderno. Isso, você corta as bordinhas aí e cola certinho no caderno, para não ficar sobrando do lado de fora, tá bom? Tá. Tá? Para ficar bem bonitinho, bem organizadinho seu caderno. professora, Oi, Cauã. eu comprei um caderno de gatinho e outro colorido. Ai, que chique. Muito lindo. Então, alguma dúvida aí quanto à organização do caderno? Não? Vamos voltar então. Oi, Arthur. No meu não tem. Deixa a primeira folha, então, para eu colar o seu caderno, porque você não trouxe aqui ainda, né? Então, você deixa a primeira folha e já começa a fazer as suas atividades na segunda folha. Ok? Ok. Então, amanhã nós temos um vídeo explicativo, onde eu vou explicar para vocês como tem que ser feita a tarefa. Amanhã é aula de OPE, português, ciências e matemática. Professora, vai ter matéria, vai ter tarefa de tudo isso? Às vezes, vamos ter tarefa de todas as matérias. A aula de amanhã está bem tranquilo, porque eu coloquei as matérias juntas, tá? João Vitor, desliga o seu microfone, por favor. Isso, obrigada. Então, a tarefa de amanhã está bem facinho, mas eu preciso separar as minhas matérias. A primeira aula é de OPE, você vai lá e escreve OPE. Depois você vai e escreve português, depois fez a tarefinha de português, depois a de matemática, vai separando todas as matérias para ficar bem bonitinho, bem organizadinho seu caderno. Na quarta-feira, vocês vão receber um vídeo meu com a aula de ensino religioso e depois vocês vão ter 2 lives, horários diferentes. Tem que ficar atentos que as professoras vão mandar os links. A professora Rosana vai dar aula de Libras. A aula de Libras, ela é muito importante ser live, porque vocês vão conversar, tem que ser presencial. Vocês vão conversar com a professora. Vão aprender a fazer gestos, olha só. Assim, quando a gente faz assim, quer dizer o quê? Eu estou entendendo, eu estou ok, eu estou beleza, né? Tá tudo 100%. Então... Tia, você fazer o oi? Como que é o oi?
Aí, muito bem, João Vitor. Vai aprender muito mais, né? Então, vocês vão ter as aulas de Libras. E depois da aula de Libras, vocês vão ter aula de inglês com a professora Juliana, para matar um pouquinho da saudade, né? Eu tô vendo aí a Ana Júlia já abriu um sorriso, né? Porque gosta da professora Juliana, então vocês vão poder matar a saudade com a professora Juliana nas aulas de inglês, tá bom? Na quinta-feira, vocês vão ter vídeo com a tarefa de português, história e geografia, e depois vai ter uma live. A live vai ser jogos. Na quinta-feira nós vamos poder brincar um pouquinho, porque quando a gente brinca, a gente também aprende. Então, nós vamos aprender brincando. Essa quinta-feira o jogo vai ser de matemática. Na próxima semana pode ser de português. Na outra semana a gente pode fazer um jogo de ciências com o corpo humano, para a gente conhecer os hábitos de higiene. Então, nós vamos jogar. Na quinta-feira vai ser bem divertido, porque nós vamos poder brincar, tá bom? Professora. Oi. Agora que a senhora lembrou de Libras, que eu lembrei que minha irmã tem um caderno que no fim das páginas tem um negocinho lá que fala todas as Libras e o significado. Isso. É bom os gestos, né? A gente poder... Porque o mundo, ele é feito de pessoas diferentes. Nós não somos todos iguais. E aí, se você precisar se comunicar com uma pessoa surda, você tem que fazer gestos para que ela te entenda. Então, a Libras, ela é importante por isso. Para a gente poder receber uma pessoa com alguma necessidade especial, não é deficiência, é uma necessidade especial. Ele não ouve, ele não fala como nós. Então, isso, nós temos que tomar esse cuidado de tratar a pessoa igual. Se vier uma pessoa lá dos Estados Unidos, lá de fora, a gente tem que saber se comunicar com essa pessoa. E como qualquer língua deles, é mais difícil, o inglês é mais difícil do que o português? O que vocês acham? Eu acho o inglês. Você sabia que para eles o português é muito mais difícil? Eles é mais difícil de aprender o português do que nós aprendemos o inglês. Eu acho mais difícil em inglês também. Mas é porque nós já Eu também. Vocês acham mais difícil porque vocês não sabem ainda o inglês. O português nós já aprendemos a falar desde quando, com 7, 8 meses, já está lá falando, né? Mamã, mamã. Então, você já aprende a falar desde bebê. Nós aprendemos a falar o inglês. E lá eles aprendem a falar o inglês, desde que nasce. Então, para eles é mais fácil. A mesma dificuldade que nós temos de aprender o inglês, eles têm de aprender o português, tá? Então, vamos voltar aqui para nosso horário, parei na quinta, né? Expliquei na live, vamos ter o vídeo e depois vamos ter live. E na sexta-feira, vocês vão receber vídeos também. Professora, Oi? o meu caderno mostra os símbolos. Os sinais, né? As línguas de sinais. Aí mostra as letras e mostra alguns igual o oi, né? Fazendo aí como que é. Na sexta-feira, vocês vão ter aula de ensino religioso, educação física e artes. Os 2 vídeos vão ser com a professora Michele e com a professora Elisete. Vocês vão assistir o vídeo e desenvolver a atividade que elas pedirem. E depois nós vamos ter a live com o nosso projeto literário. Professora, como que vai ser o nosso projeto? Do mesmo jeito? Mais ou menos. Por quê? Vocês vão ler o livro. Na sexta-feira, eu vou sortear alguém para contar a história do livro. Eu vou mandar o livro, vamos supor, deixa eu ver aqui, eu vou escolher, sorteei aqui, peguei o nome da Gabriele Dourado. A Gabriele Dourado vai ter que ler o livro e contar a história para vocês. Ela não vai contar a história na sexta-feira, ela não vai pegar o livro e ficar aqui assim, não, ó. João subiu no pé de feijão e foi parar no céu e encontrou um gigante. Não é assim que eu quero a história. Vocês viram meu rosto enquanto eu estava contando a história?
Não, porque eu peguei o livro e coloquei aqui. Não é assim. Vocês lê o livro e depois vai contar a história. Vai ser bem legal, né? Ah, professora, minha mãe pode me ajudar a contar a história? Pode. Vocês pode fazer, pode, a mamãe pode ajudar a contar a história, mas é contar a história e você junto, tá bom? Não é para ler o livro durante a live, tá bom? Mas depois, na sexta-feira, eu explico de novo. Nessa sexta-feira, eu vou contar a história para vocês. Então, na próxima semana, eu escolho alguém que vai contar a próxima história. Combinado? Sim. Alguma dúvida com o nosso horário? Não. Então, podemos começar com a nossa aula de hoje. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho. Ai. João Vitor, você está vendo aí? Travou. Travou, tia. Ah, peraí. Pra mim não travou, não. Tá aparecendo pra mim. Tá aparecendo pra mim, tia. Tinha travado a sala que eu tinha falado. Tá aparecendo pra mim também. Pra mim também. Pra mim não tá aparecendo nada. Pra mim também. Tá aparecendo tarado. Pra mim Olha, também. Pra mim apareceu, professor. deixa os microfones desligados aí para ver se vai aparecer, porque se vocês ficarem ligando os microfones, vocês aparecem na minha tela e some o meu compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Ana Júlia, liga o seu microfone para mim. O que você está vendo na sua tela? Eu tô vendo uma folha com uma seta e um coração. Ok, tá escrito, você está vendo o português aí? Tá escrito português na sua tela? Sim. Ok, obrigada. Arthur, o que está escrito aí na aula de português? Conte o conteúdo. Ok, conteúdo, nosso conteúdo de hoje, Arthur, é o alfabeto. Professora, não tá aparecendo pra mim. Não tá vendo, Cauane? Não. Aí apareceu para mim aqui que todos estão vendo. É, eu tô vendo também. Eu tô vendo Eu só a não tô senhora. vendo. Eu não tô vendo. João Vitor também. Peraí, eu vou tentar tirar e vou colocar de novo. Desliguem os microfones para tentar ver se todo mundo vai ver. E aí, João Vitor? Nada até agora. Cauane, conseguiu ver? Não. Então, eu não sei o que está acontecendo. Vocês não conseguiram ver aí. Eu vou ler então aqui, mas é o plano de estudo. João Vitor, você conseguiu imprimir a tarefa de hoje? Já? Tia, apareceu. Leda, Apareceu? Ok. é porque tinha que clicar no negocinho aqui no canto, que tá Eu ainda não fixado. apareceu. Clicar onde, Luana? Tem que clicar no cantinho direito da tela do celular, quem tiver no celular. Tem um desenho de um negocinho fixado. Aí tem que clicar nele para aparecer. Vê se apareceu alguma coisa aí no seu Cauane, do lado na pontinha do celular. No canto direito. Apareceu. Eu cliquei no sininho. Isso. Então, agora está todo mundo vendo? Sim. Sim, Ok. mas, ô, professora,
Obrigada, Luana. Professora, Por nada. Fala, Arthur. qual é a tarefa de português? Eu vou explicar daqui a pouquinho, eu vou tirar essa daqui, esse plano de estudo, e vou colocar de português daqui a pouquinho. Tá. Tá? Atividade. Aqui é o nosso plano, eu vou explicar para vocês como é que vai ser apresentado o plano para vocês. Todos os dias eu mando esse plano desse jeitinho que está aqui. Aí eu coloco aí, ó, conteúdo é o alfabeto. A atividade, você vai relembrar o alfabeto e respondendo as questões em anexo, a atividade que eu mandei lá separado. Aí, por que eu mandei separado? Porque vocês não precisam imprimir essa página aqui todos os dias. Precisa imprimir só a tarefinha. Tem gente que imprime os 2, 3 páginas que eu mandar. Então, o plano de estudo você não precisa imprimir. É só para imprimir só a tarefa, né, Maria Júlia? Só essas folhinhas que tem a tarefa que você vai responder, tá bom? Isso aí, Maria Júlia. Então, a atividade hoje, esse plano de estudo, ele é só para explicar para vocês o que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer. Hoje a atividade é do alfabeto e a história dos números. A professora vai contar uma pequena história para explicar o surgimento dos números e da matemática. Depois vocês vão responder as questões em anexo, no caderno. Tia, tá travando. Professora, Oi, quem chamou aí? sempre no segundo ano, quando a gente estava fazendo as coisas, eu olhava no anexo, via qual era, pegava tudo que eu precisava no anexo, olhava no anexo, pegava tudo que eu precisava e fazia. Nunca imprimi o anexo. Ótimo. Mas tem gente que prefere imprimir, porque é mais fácil de fazer do que copiar tudo. Até copiar tudo aquilo lá, você está perdendo tempo, né? Aí quem pode imprimir já fica mais rápido de fazer. Eu vou imprimir. Ela está respondendo a tarefa de português. Eu vou imprimir. Então, quem pode imprimir, né? Quem pode imprimir, fica mais fácil. Quem não pode, tem que fazer igual a Cauane. Olha o anexo, tudo no caderno, depois responde. Oi, Gabriele. Tia, Professora, eu imprimo às vezes. qual hora que eu ainda posso mandar a tarefa? Então, vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? O nosso horário. Vocês vão ter o dia, eu mando aqui a tarefa, nós vamos terminar a nossa live depois das 10 horas. Então, vocês vão ter o restante do dia para poder fazer a tarefinha. E você pode me mandar ela até amanhã, no nosso horário de aula, até 11h30. Então, você tem hoje e amanhã, até às 11h30, para me mandar a tarefa de hoje. Aí, você tem um dia a mais para me mandar a tarefa. Como se fosse a tarefa de casa. Posso mandar à tarde? Até às 5 horas da tarde pode. Porque aí, se tiver alguma coisa que eu tenho que fazer uma correção, até às 5 eu corrijo e mando para você corrigir. Professora, Até às 5, tá bom? Oi, Arthur. Professora, até às 5 que pode mandar a tarefa? Isso. professora, quantas tarefas vai ser? Vai ser 2? Hoje são só 2. Hoje é só português e matemática. Ah, tá. É porque eu deslembrei. Ok. Então, a atividade de português é para relembrar o alfabeto. Vamos lá, vou colocar para vocês a tarefa de português agora. Pronto? Tá vendo aí agora? Sim. Ok. Professora, essa tarefa de matemática? Ah, não, é de português. Essa é a tarefa de português. Olha só como está aí. Tem o cabeçalho completinho, vocês vão preencher, certo? E depois tem escrito português. Vocês viram que eu pus o português mais escuro do que as outras letrinhas?
Por que que eu pus assim? Para a gente destacar a nossa matéria. Então, você pode fazer desse jeito. Pega e escreve em português, aí pega um lápis de cor, vai lá e faz uma borda, passa um lápis em cima, embaixo do nome, para sublinhar o nome, para que vocês possam... Professora, Oi, Cauã. professora, só uma dúvida. É para escrever só o seu primeiro nome? O meu, sim. O seu tem que escrever o nome completo. O meu nome pode colocar só o primeiro nome, só letra mesmo. Então, a questão número 1 de português. Escreva o alfabeto maiúsculo e minúsculo com letra cursiva. A letra cursiva é aquela letrinha redondinha que vocês fazem aí no seu caderninho, tá bom? Não quero letra bastão, letra de livro, de computador, eu não quero, tá bom? Eu quero a letra cursiva, para eu ver quem é que vai precisar de caligrafia aí, para eu poder mandar comprar um caderninho de caligrafia, tá bom? Então, você vai escrever o alfabeto minúsculo, o alfabeto maiúsculo, e na letra C você vai escrever só vogais e depois só consoantes, tá bom? Então, número 1, muito fácil. Quem não sabe o alfabeto, né? Eu. Sim, Não sabe, professora. Arthur? Que eu sei. Eu disse Ai, que susto! Eu também sei o alfabeto. Ótimo, Maria Júlia. Eu também sei. Eu Todo também mundo sei. sabe. Eu sei que a Também turma é muito sei. inteligente. Eu também sei. É ótimo. Todo mundo sabe o alfabeto. Então, vai ser muito fácil essa tarefa, né? Vamos fazer de olho fechado. Só toma cuidado para não escrever torto aí quando fechar o olho. Professora, saiu alguém da aula, só tem 9 pessoas. Ah, não, entrou alguém, na verdade, porque tem 9. É por causa da internet que fica travando, aí aparece às vezes que saiu, mas aí já entra automaticamente, tá bom? Vamos preocupar aqui com a nossa tarefinha. Vamos lá, vamos continuar com a nossa tarefinha. Ô, pai. Ô, pai. Não. Vamos lá, número 2, então. Número 2, vamos separar as sílabas das palavrinhas. Separar a sílaba. Pessoal, sílaba é diferente de letra, tá bom? A sílaba é o nosso som. O som que sai da nossa boquinha quando abrimos para falar uma palavra. Tia, É para tirar a sílaba dessas palavras que tá aí, professora? Isso, separar a sílaba dessas palavrinhas aí. Fala, João Vitor. eu vou copiar o cabeçalho. Não, não faz agora. Não faz agora, preste atenção na explicação. É pra fazer depois da aula? É para fazer. Porque Eu vou imprimir o meu. o nosso tempo é curto aqui. Nós não temos o tempo que nós tínhamos quando estávamos na sala de aula. Então, nós temos que fazer o nosso tempo render. Se eu der tempo para vocês forem fazer agora, não vai dar tempo de explicar a linha de matemática. Tá? Então, eu vou explicar como faz a tarefinha. Terminando a aula, vocês fazem. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam. Tá bom? Tá bom. Então, a segunda, número 2, segunda tarefinha de português, é para separar a sílaba das palavras. As palavrinhas estão aí, tá? São essas palavrinhas que vocês vão separar as sílabas. Como eu estava dizendo, sílaba é o som que sai da nossa boca. Quando eu abro, quantas vezes eu vou abrir a minha boquinha para falar a palavra escola? Quantos sons saíram? Escola. Então, são 3 vezes, saíram 3 sons. Esse som que sai da nossa boca é a sílaba que eu preciso separar aí. Então, olha só. Pedrinha. Quantas sílabas tem a palavra pedrinha? Gabriel Dourado, responde para mim. 3. 3 sons. Então, são 3 sílabas.
tá bom? Eu vou explicar na próxima aula qual é o nome que dá para a palavrinha que tem 3 sílabas, ok? Então, assim vocês vão fazer essa tarefinha. Olha quantas sílabas, quais são os sons que saem da boquinha, pronuncia a palavra para vocês poderem saber quantas sílabas tem cada palavrinha, tá bom? Número 3. Quantas sílabas tem as palavrinhas abaixo? Você vai ler a palavrinha bola. Quantas sílabas tem a palavra bola, João Vitor? 2. 2. Eu abri minha boquinha, saíram 2 sons. Então, eu tenho 2 sílabas. Muito bem. E na número 4, vocês vão trocar a letra F pela letra V. Arthur, troca para mim a letra F pela letra V na primeira palavrinha, Arthur. Fica vaca. Trocando o F pelo V, fica vaca. Vaca. Muito bem. Muito fácil a tarefa de português. Só isso hoje, professor? De português é só isso. Certo? Certo. Vamos lá para a tarefa de matemática. Por que eu pus o cabeçalho de novo na tarefa de matemática? Porque se imprimir, tem que fazer o cabeçalho. Se for copiar no caderno, não precisa fazer o cabeçalho, tá bom? Imprimir. Quem imprimiu, ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho a tarefa de matemática. Na minha tarefa de matemática, eu preciso contar com vocês uma história. Então, eu vou parar a apresentação para poder contar para vocês a história da matemática. Como surgiu a matemática? A matemática, ela está presente no nosso dia a dia. Quando andamos, estamos dando passos. Quantos passos eu dou quem está sentado na sala? Gabriel Dourado. Quantos passos você precisa dar, Gabriele, para chegar no banheiro? Quatro. 4 passos. Então, está bem pertinho do banheiro. Isso nós estamos usando o quê? Medidas. A matemática está presente no nosso dia a dia, até na hora de ir no banheiro. Meu Deus do céu. Né? Quantas garrafinhas de água eu tomei? Essa garrafinha aqui tem 500 ml de água. Então, eu já tomei 500 ml. Vamos usar de novo medidas, né? Medida de capacidade. A história da matemática, ela começou assim. Os homens viram a necessidade de criar uma forma mais fácil. Tinha um pastor que contava as ovelhas dele. Ele soltava as ovelhas para ir para o pasto. E no final do dia, ele tinha que pegar as ovelhas e trazer de novo para poder dormir, para elas não se perderem durante a noite. Como ele fazia para contar? As ovelhas começaram a render, elas procriavam, né? Nasciam mais ovelhas, e foi aumentando aquele rebanho. E ele começou, contando as ovelhas, ele pegava pedrinhas para contar as ovelhas. Quando uma ovelhinha saía para comer, ele pegava uma pedrinha. Quando a outra saía, ele pegava outra pedrinha. Ia fazendo os montinhos de pedras. À noite, no final do dia, quando as ovelhas voltavam, ele ia tirando as pedrinhas para saber quantas ovelhas faltavam. Só que as ovelhas começaram a render, e tinham muitas ovelhas. E ele começou a ficar sem pedras para poder contar as ovelhas. E quando ele precisava de ir atrás das ovelhas, com aquele saco de pedra pesado, como que ele fazia? Ficava cada vez mais difícil, não é? Já imaginou a gente ter que contar? Eu vou pedir para vocês contarem até 1000 e vocês vão pegar pedrinhas. 1000 pedrinhas, será que vai pesar isso? Vai ficar muito pesado. Se eu pedir para você andar com essas 1000 pedrinhas pesadas, ninguém dá conta, né? Haja coluna para poder aguentar tanto peso. Então, a história da matemática... Mas bem pequenininha aí dá.
Nem pequenininho. Quantas pedrinhas? Junta 1.000. Aí rendeu suas ovelhinhas, João Vitor. Nasceram mais 1.000 ovelhas, já são 2.000. Agora 2.000 não dá, não. E amanhã, no mês que vem, vai nascer mais 1.000 ovelhas. Já são 3.000. E aí, como é que vai fazer? É muita pedra. Vai pegar as pedras, vai encher a minha sala todinha aqui de pedras. É melhor ficar sem ovelha. Não, o que é melhor? É criar uma outra forma de contar as ovelhas. Então, o que ele começou a fazer? Risquinhos nas árvores. Ele ia lá, cada ovelhinha que saía, ele ia lá e fazia um tracinho, um risquinho na árvore. A outra ovelhinha saía, ele ia lá e fazia outro risquinho na árvore. Quando a ovelha voltava para casa, ele ia lá e cortava aquele risquinho, viu? Ao contrário, fazia um outro risquinho ao contrário. As ovelhas, as 2 ovelhinhas voltaram para casa. Então, ele começou a riscar em árvores para contar as ovelhinhas. Mas todo dia tinha que ser uma árvore diferente, porque a outra estava riscada. Então, todo dia tinha que ser uma diferença. Então, a matemática começou primeiro contando com pedrinhas, depois risquinhos em árvores. Aí, eles tiveram uma outra ideia. Vamos dar nó em cordas. Pegava uma corda e dava um nó. Pegava o pedacinho da outra corda e ia dando nó. Ficava aquela corda gigantesca, cheia de nozinhos, contando as ovelhinhas. Não deu mais para contar as ovelhas nos nós nas cordas. A corda acabava e as ovelhas não tinham ido pastar ainda. Então, foi surgindo outras formas de contar. Então, surgiu os números. Uma pessoa muito inteligente pensou na escrita, que foi a escrita dos números, e depois a contagem, a escrita numérica, para poder colocar as ovelhas de volta no pasto. Então, qual foi a necessidade? A matemática surgiu pela necessidade dos homens para contar ovelhas, para poder plantar, fazer a plantação, tudo isso precisava dos números. E a necessidade fez o surgimento da matemática, né? E então, a tarefinha de matemática, deixa eu colocar de novo lá para vocês. A tarefinha de matemática, ela fala o seguinte: nem sempre os números foram representados da forma que vemos hoje. Como que eram representados? Através de pedrinhas, de nó em cordas, de riscos em árvores. Então, os números foram surgindo com muito sacrifício através do tempo. Já está dando para ver aí, João Vitor, a tela? Espera aí que eu vou colocar aqui no trem fixado. Ok aí, Cauane? Pronto, tia, coloquei. Cauane? Quando? Ok. Então, os números não apareciam da forma que nós vemos hoje. Os povos antigos escreviam de jeitos diferentes. Olha aí, os números como que eram escritos. Os egípcios, eles faziam tracinhos, né? Ele não representava o número 1, aquele desenho como nós conhecemos hoje. Eles representavam através de tracinhos. Os maias, eles faziam bolinhas. E os romanos, eles usavam uma barrinha e os tracinhos embaixo e em cima. Vocês vão aprender mais para frente os números romanos também, tá bom? Os maias, eles não foram muito para frente, não usamos muito a representação maia, tá? Essas bolinhas aí, fazer bolinhas, era a mesma coisa de pegar as pedrinhas. Então, olha quantas bolinhas tínhamos que fazer para representar. Aí os romanos, eles foram lá. Um I, que é o I maiúsculo aí que ele usa, representa, vale 1. 2 Is, vale 2. 3 Is, vale 3.
O 4, ele já vai ser diferente. Vocês vão aprender mais para frente. Eles usavam, então, as letras do alfabeto para representar os números, tá? O V representa 5. Então, quem tinha uma letra V, tinha 5 ovelhas. Então, isso vocês vão... O X vale 10. Quem tinha uma letra X, ele tinha 10 ovelhas. Quem tinha a letra L, tinha um montão de ovelhas. Então, mais para frente, vocês vão aprender os números romanos. Os egípcios e os maias já ficou para trás, tá bom? Só os romanos que continuam aí até a atualidade usando a representação. Com o passar do tempo, esses símbolos numéricos foram se modificando ainda mais, até chegar na forma que conhecemos hoje, que é essa escrita numérica muito fácil aí, que ajuda muita gente, né? Eles são os algarismos arábicos. Então, se na provinha lá eu falar assim, quais são os... Represente em algarismos arábicos os números de 1 a 20. Você tem que escrever da forma que vocês conhecem os números, os algarismos, tá bom? Os números são usados para contar. Na minha sala tem 27 alunos. O mês de janeiro tem 31 dias. Então, hoje eu falo, quantos alunos eu tenho na minha sala hoje? 10. Hoje a minha sala tem 10 alunos, eu posso contar. 1, 2, 3, até chegar ao número que eu quero. Então, os números servem para contar. Os números servem para medir. Foi o exemplo que eu dei aí, a Gabriele ir ao banheiro. Quantos metros tem? Então, para medir é a distância e a temperatura. Hoje, quantos graus está fazendo? Hoje está fresquinho? Hoje está muito calor? Então, os meus números também servem para medir temperatura, distância e a água que eu bebo também é usado na forma de medir. Para que mais que servem os números? Para indicar ordem ou posição. Quem foi o primeiro a entrar na sala hoje? Quem foi o primeiro a entrar na nossa aula hoje? Foi o João Vitor. Então, a primeira posição, a ordem que foram entrando. A Cauane foi a segunda. Então, os números servem para indicar ordem ou posição também. E os números servem para codificar. O que é codificar? Para identificar alguma coisa ou alguma cidade. O DDD da cidade de Goiânia é 62. O 62, ele serve para codificar o número de telefone da cidade de Goiânia. Todas as pessoas que moram em Goiânia que têm telefone, têm o 62 na frente do número. Tem um CEP, o CEP da sua rua, o número da sua rua, da sua casa. Então, os números servem para codificar também. Aí tá a atividade de hoje. Agora é com você. Responda. Cada número está sendo usado para. Para que eu estou usando o número aqui onde esses menininhos estão no pódio aí? Cadê a Juliana? Me ajuda aí, Juliana. Você tá vendo o menininho nos pódios aí, Juliana? Sim. Para onde que eu tô usando eles aí? Para que eu tô usando o número? Quando o primeiro, ele ganhou e o 3 é o último. Eles estão servindo para quê? Para indicar a posição ou a ordem? A ordem. A ordem e a posição. Quem está em primeiro, segundo e terceiro? É uma ordem e também a posição que eles chegaram. Eles estavam competindo, eles estavam correndo. Então, quem chegou em primeiro? O que está no número 1. Quem chegou em segundo? O que está no número 2. Quem chegou em terceiro? Então, indica ordem e posição.
Aqui, esse código de barra aqui serve para quê? Quem sabe para que serve esse código de barra aqui? No leite? Nisso, no leite. Agora eu preciso pensar. Pelos cálculos que eu acabo de fazer aqui, são nenhum. Para a medida do ml de leite, de quanto foi? Não, o código para medir o ml ele mostraria aqui na frente a quantidade que tinha. Tá certo, João Vitor? Podia ser também. Mas o código de barra, ele serve para codificar. O leite, esse leite tem esse código de barra porque ele é usado para codificar o leite, para saber quantas unidades foram feitas, por exemplo. Tá bom? Então, o código serve para codificar. Pedro, nessa plaquinha de São Paulo aí, essa plaquinha verde, qual que é para que serve esse número aí? Para indicar o quê? Oi? Quilômetros. O quilômetro serve para indicar o quê? 150. 150 quilômetros. Então, é a distância, né, que está em São Paulo. Estamos indo para São Paulo, ainda falta 150 quilômetros para chegar onde queremos. Então, aí foi usado para medir, para indicar a distância. Muito bem. E aí, aqui tem uma tabelinha que está usando os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Também usado para indicar ordem ou posição, certo? Então, os números, eles servem para tudo na nossa vida. Indicar a distância, para a gente contar, para indicar quantidade, para indicar validade, para indicar a temperatura, tudo isso envolve os números, envolve a matemática. E aí, aqui na número 2, pede para que você liste 5 atividades que você faz no seu dia a dia que usa matemática. O que você faz que está envolvendo a matemática? Quem quer dar um exemplo? Ando de bicicleta? Andar de bicicleta. O que usa a matemática para andar de bicicleta? Distância. Distância, muito bem, Pedro. Você concorda, Ana Júlia, que você andando de bicicleta, você está usando a distância, a matemática? Tem, Ana Júlia? Sim. Quem mais? Quem mais? Eu quero outros exemplos. Eu quero 5 atividades. O que vamos fazer? Andar de bicicleta, o que mais? Andar de patins. Andar de patins também é usando a distância, né? Quando a gente está andando. Guardar vazias, né? Andar de skate. Professora, Um de cada vez. Espera aí, que senão eu não consigo ver quem está falando. andar de patinete. Patinete, bicicleta, patins, andar a pé, correr, tudo estamos usando distância. O que foi, Arthur? Moto. De moto também, é distância. Andar de Quero outra skate. coisa, outra atividade. Não quero mais andar, nós não vamos mais andar. O que nós vamos fazer mais? Ao banheiro. Quantas Guardar vezes podemos vazias. contar? Quantas vezes? Oi? O que você falou, Maria Guardar Júlia? vazias.
guardar vazias, porque tem às vezes mais vazia do que você imagina. Tipo, tem uma Nós vamos vazia, duas. contar. Quando estamos lavando a vasilha, estamos também usando as medidas de água, né? Quantos litros de água eu gasto para poder lavar a vasilha? E escovar os dentes. Quando eu estou escovando os dentes, se eu deixo a torneira ligada, eu gasto quantos litros de água? Se eu desligo a torneira enquanto eu escovo os dentes, depois eu ligo só para enxaguar a boca e a escova, eu estou economizando água, estou gastando menos quantidade de água. Muito bem, lavar vasilha é importante e usa a matemática também. O que mais? Colocar leite no copo, medindo. Medindo leite no copo, ótimo. O que mais? Andar de skate. O que mais? Medir a quantidade de água para as plantas. Também, muito bem. Medir para fazer as construções. Como é que as construções, mas você não, eu quero do dia a dia, né? Construção, quem vai usar é o pedreiro que está construindo lá, e você, eu quero o nosso, o meu, o seu. Escovar os dentes. Uhum. Andar de patinete. Uhum. Que mais? Andar de bicicleta. Já Andar de falamos isso, moto, já falamos também. Que mais? andar de carro. Professora, Andar de carro também está usando distância. professora, medir com uma régua. Medir com a régua. Você usa a régua todos os dias? Uso quando eu estou fazendo margem, aí eu vou fazer a medida da margem. Olha aí. Quantas margens podemos usar? A régua é usada para indicar a linha reta, para fazer uma linha reta, para medir, né, que mostra lá quantos centímetros tem o seu caderno, e para que mais que serve a régua? Para medir o tamanho do meu uniforme que eu estou usando. Também. E para comer, ninguém come. Só eu que gosto de comer nessa sala? Não, eu também quero comer. Ah, nós comemos o tempo todo, nós temos que ver quantas calorias nós comemos, quantas vezes nós comemos. Então, tudo isso são atividades que nós usamos na matemática, né? Será que eu posso comer quantas colheres de arroz? Eu posso comer 10 colheres de arroz? Nossa. Não pode, né? Então, quanto é quantidade de comida, quantidade de calorias, tudo isso, até na hora que a gente vai comer, a gente está usando a matemática, né? Quantas xícaras de leite você toma por dia? Quantas xícaras de café toma por dia? Eu não tomo nenhuma de café. Eu também não tomo café, não. Não gosto de café. Eu gosto de café, mas só café com açúcar. Sem café com açúcar, blé. Pois é, e aí quantas colheres de açúcar coloca no café? Tudo isso nós usamos a matemática. Então, a matemática está presente em tudo que a gente faz, perceberam? Quando vamos ao supermercado, nós compramos alguma coisa, nós usamos o dinheiro. Eu tenho que saber quanto vale o meu dinheiro, quanto eu vou receber de troco, quanto custa, quantas bolachas eu posso comprar com aquele dinheiro que eu tenho. Então, tudo nós usamos a matemática, ok? Até para atravessar a rua, eu tenho que olhar para a direita e para a esquerda. Isso indica posição, isso indica... Professora, oi? até pra gente fazer as compras, minha mãe coloca bem assim, na lista, tipo assim, duas bolachas, aí coloca lá o número na lista. Isso, lista de compras, quantas bolachas, quantos pacotes de arroz, quantos litros de leite, tudo isso envolve a deliciosa matemática. Vocês sabiam que matemática é deliciosa? Nossa, tia, você Tem só gosto de quê? de arroz Um e gosto de comida, você falou de sabedoria. arroz. Professora, Sabedoria. professora, essa é nova.
Sabedoria não tem nenhum gosto pra mim. Pois eu adoro saborear sabedoria. Eu nunca comi matemática. Nunca comeu, agora então vou comer, então. Vai comer. Quando a gente vai aprendendo, nós vamos saboreando. Eu amo aprender. Nossa, que coisa boa, se eu comer, eu vou ficar mais inteligente. Exato, Arthur. Vamos ficar mais inteligente. E quando a gente fica mais inteligente, a gente quer aprender mais ainda. Mas É a por gente isso que não a vai matemática engraçar, não, que a gente entender a folha da matemática. E quando a gente não gosta, a gente não quer nem saber. Ah, não, matemática, eu vou fazer essa tarefa aqui de qualquer jeito, porque eu não gosto. Então, nós temos que saborear o que nós estamos aprendendo. Temos que degustar cada vez mais para aprender cada vez mais. Professora, quando minha irmã fala que eu tenho aula de matemática, eu chego a pulo, que eu amo matemática. É muito bom matemática. Eu amo somar, fazer número. Então, aí agora... É fácil de você fazer. É fácil, quando a gente aprende é muito fácil. Então, vamos lá agora. Eu quero... Só levanta a mãozinha para mim quem ficou com alguma dúvida. Tá com alguma dúvida, Cauane? Eu só queria falar uma coisa. Quando a professora Juliana estava dando aula pra gente, que a gente ia aprender números grandes, ela colocava os números e mandava a gente colocar todos os números da primeira até a segunda unidade. Nós vamos aprender mais ainda. Juliana ensinou no 2º ano. Agora vocês já estão crescendo. Vocês precisam crescer o conhecimento também. Vocês vão aprender números novos, vão aprender posições de números novas. Então, tudo isso vai desenvolvendo. No 3º desenvolve, no 4º ano desenvolve mais ainda, no 5º ano mais ainda. Fala, João Vitor. Tia, eu só conheço você na escola. A única tia que eu conheço é você. Ah, não conhece a Juliana? Você não estudou aqui o ano passado, né? Mas você vai conhecer. E ela é gente boa também, ela é bem legal. Você vai gostar dela. Fala, Ana Júlia. Ô, professora, sabia que a matemática também é feita em um esporte? Em esportes. Também, Como a matemática. basquete, a gente conta quantas cestas a gente faz. É, tudo envolve o futebol. Até no futebol, quantos gols o time ganhou fez um gol, fez 2, 3, tudo envolve a matemática. Até no futebol, os homens usam um topzinho por baixo da camiseta para segurar um aparelho que mede quantos quilômetros ele correu durante aquele jogo de futebol. Então, tudo isso é usado na matemática. Professora, tem gente que fala que não importa com a matemática, mas eles usam ela em tudo. Em tudo. Ana Júlia, eu ouvi você, meu amor. Tia, a matemática tem até em lápis. Professora, não tenho dúvida. Não tem dúvida? Tamanho do lápis. Que coisa boa. Povo inteligente é assim mesmo, né? Eles medem o tamanho do lápis para ver se está no mesmo tamanho que todos. Todos têm que ficar do mesmo tamanho. Mas por que tem que ser desse tamanho? Para poder caber dentro da bolsinha. Já pensou um lápis de 1 metro de tamanho? Como você pegar o lápis aqui e o lápis está lá, né? Então, todos os lápis medidos. Então, não tem dúvida? Podemos encerrar nossa aula? Podemos encerrar por hoje. Então, vocês vão agora, já vai estar aí, já com o caderninho na mão, já termina a atividade, já faz a atividade, terminou, já me manda a foto, porque, se eu deixar para fazer amanhã já vai ter outra. Então, quanto antes você terminar, você já vai ficar à tarde liberado para poder brincar. Então, fazendo a atividade, já me manda aí, né, a fotinha para a gente poder ir conferindo, tá bom? Eu vou imprimir. Pode imprimir. Então, vamos encerrar pedindo a proteção de Deus, né, que Ele sempre nos acompanhe. Pedro,
Vamos deixar só o microfone do Pedro ligado, então? Vamos, Pedro? Podemos rezar o Pai Nosso para a gente encerrar a nossa aula? Sim. Então, ok. Vou desligar meu microfone e deixar só o seu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos continuar, vamos fazer de novo, da mesma forma que se nos despedimos na sexta-feira. Pedro dá tchau para alguém e já pode sair da aula. Um beijão para todos vocês. Amanhã tem o vídeo. Na quarta-feira, agora só nós vamos nos ver na quinta-feira, na nossa live de jogos, tá bom? Amanhã tem vídeo. Na quarta, vocês têm live de inglês e Libras. E na quinta nós temos live aqui, tá bom? Então, na quarta vocês vão ver as outras duas professoras e eu estou de volta na quinta-feira com a nossa aula presencial, tá bom? Vai lá, Pedro. Tchau, Cauane. Tchau. Cauane, você vai se despedir de quem? Da Ana Júlia. Tchau, Ana Júlia. Tchau. Ana Júlia, você vai se despedir de quem? Tchau, professora. Tchau, lindona. Tchau, João Vitor. Tchau, Gabriela. Cadê a Gabriele? Gabi? Acho que ela já saiu. Vai, Arthur. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até quinta. Juliana. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, Maria Júlia. Tchau, professora. Tchau, linda. Até quinta. Beijo. Beijo. Até quinta.